gente vai conversar hoje aqui, mais uma vez, nessa série de programas sobre o agro brasileiro, na Rio+20, com uma figura interessantíssima, importantíssima na história recente do Brasil, na história política, econômica, republicana do Brasil, que é o Dr. Pedro Parente. O Dr. Pedro Parente é uma figura conhecida do Brasil inteiro. Ele foi ministro de Orçamento, Planejamento e Gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois foi chefe da Casa Civil do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nessa condição, o homem responsável para resolver o duro problema do apagão energético de 2001, lembra daquele negócio? E resolveu, com competência e o brilho de sempre, como resolveu todos os temas difíceis que ele teve que enfrentar na vida inteira. Depois saiu do governo e foi para o Rio Grande do Sul, onde assumiu a vice-presidência executiva da RBS, que é a rede Brasil-Sul, dona do Canal Rural, que criou o Canal Rural, e nós estamos juntos nesse negócio desde então. Deixou mais tarde a RBS e assumiu a presidência da Bung. E agora, recentemente, porque a Bung está envolvida no setor sucro-alcooleiro, o Dr. Pedro Parente assumiu a presidência do Conselho da Única, que todo mundo conhece, é a grande instituição brasileira que congrega o setor produtivo de açúcar e álcool no Centro-Sul brasileiro. E nessa condição de presidente da Única, representando um setor fundamental para a economia brasileira, nós vamos conversar hoje então com o Dr. Pedro Parente. Presidente, muito obrigado pela sua vinda aqui a esse programa. A ideia aqui, presidente, é conversar com o agro brasileiro para mostrar os riscos e oportunidades que nós temos na Rio+20. E nesse sentido, vou começar lhe provocando. O que é que o setor sucroenergético, esse setor sucro-alcooleiro, tem para exibir de positivo, de troféu na Rio+20? Bom, Roberto, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Você mesmo mencionou minha ex-casa, e eu guardo ainda o Grupo RBS no coração, então estou aqui muito feliz de estar aqui hoje, mas também com essa responsabilidade e uma preocupação, né? Preocupação relacionada a esse tema tão importante para o Brasil, tão importante para o mundo e tão importante para o meio ambiente quanto é a energia renovável, a produção de alimentos, num quadro em que a gente vai precisar cada vez mais alimentos, como você sempre menciona. Eu não tenho a menor dúvida que o setor sucroenergético brasileiro tem já uma folha corrida de iniciativas, de resultados, de contribuições extraordinárias em todos os setores da vida brasileira. Me refiro aos setores econômicos, fala de geração de emprego, economia de importações, economia de emissões, redução de emissões de gases de efeito estufa. Então eu acho que nós temos muito. O setor sucroenergético brasileiro provavelmente é a melhor bandeira que o país tem sob o ponto de vista de políticas ambientais inteligentes para mostrar nessa conferência. Começando, aliás, com a matriz energética brasileira, que tem 47% de renovabilidade, enquanto o resto do mundo, o mundo inteiro tem 13%. É verdade. E o mundo tem 13% porque nós temos 47%. E o setor açucareiro, canavieiro, tem desses 47% uma proporção maior até do que das hidrelétricas. Não, isso é muito interessante. As pessoas não sabem que a energia renovável não derivada da água que a gente produz, por exemplo, é maior do que o que se produz de energia hidrelétrica, né? E eu acho que aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que é o fato de que se nós não nos prepararmos para nos apresentar nesta conferência da maneira adequada, nós poderemos ver aquilo que é uma grande vantagem, uma grande contribuição brasileira se transformar na realidade num problema e num vilão. Por isso eu acho a iniciativa do seu programa espetacular e eu espero que ele realmente, as pessoas e os decisores desse país, enfim, os formadores de opinião possam estar vendo, para que a gente possa sentir o risco que a gente corre se a gente não tiver uma abordagem adequada nessa conferência. O espírito do programa é esse mesmo, presidente, é levantar todos os temas positivos e negativos, onde está a debilidade da gente, onde está a fraqueza, onde está a força da gente, para esgrimir isso oportunamente. Então aí vem a pergunta, o setor está preparado, está participando da formulação dos papéis governamentais, está com atividade
proativa nesse processo? Bom, nós temos que fazer uma separação. Em relação à preparação do setor para a conferência, a Única, em especial, está com uma participação muito ativa. Nós vamos ter stands e participações ao longo da conferência. Nós vamos também estar participando dos eventos paralelos. Uma outra questão, Roberto, é saber se esta política brasileira de tão grande sucesso, ela em si, o estágio que ela está hoje, ela estaria na melhor preparação ou no melhor momento para esta defesa da política brasileira junto a esta conferência. Esse melhor momento, a dúvida sua a respeito é pelo fato de a gente ter perdido ao longo dos últimos anos uma estratégia objetiva para o setor e acabamos ficando até dependendo um pouco de importação de etanol de milho dos Estados Unidos. Quer dizer, esse é o tema, a estratégia é um problema que não tem nada a ver com a Rio+20, tá certo? Mas na Rio+20 nós podemos mostrar coisas notáveis. Por exemplo, a emissão de CO2 da cadeia produtiva da cana inteirinha, o CO2 que sai de um carro a álcool, é apenas 11% da emissão de CO2 da gasolina. Quer dizer, o papel da agroenergia lida como combustível na mitigação da aquecimento global é fantástica. E na cogeração, presidente, como é esse papel? Olha, você veja que a cogeração de energia tem para o país um potencial que é extraordinário. Se a gente conseguisse fazer com que todas as usinas que a gente tem aqui no Centro-Sul cogerassem, produzissem energia elétrica, nós teríamos a produção correspondente a duas Itaipus. Nós não teríamos o problema de transmissão. A gente olha hoje... Já está ali, né? Não, está ali, está na carga, né? Enfim, eu estou usando aqui um termo técnico do tempo do apagão, né? Mas só para explicar para os nossos espectadores, quer dizer, hoje a energia hidroelétrica você tem que colocar a geradora de energia onde está a água. E a água, na maior parte dos casos, não está junto de onde a energia é consumida, a chamada carga. No caso, por exemplo, das usinas de cana-de-açúcar, você não terá, para dar um exemplo da contribuição para o meio ambiente, a necessidade de estar passando longas linhas de transmissão que passam por dentro de florestas, enfim. Eu não quero aqui dizer que não é importante, é fundamental. Mas não precisa, neste caso, por exemplo, você está com linhas de transmissão, você não precisa fazer reservatórios imensos, tá certo? E está ali. Não mexe com o índio. Não mexe com o índio. E você sabe que, um dado importante, existe uma complementariedade muito grande entre a energia produzida pela biomassa da cana-de-açúcar e a energia hidroelétrica. Por quê? Porque é exatamente quando para a chuva que a gente começa a moer a cana. Então, parou a chuva, começa a moer a cana, começamos a produzir a energia elétrica, que vai ser fundamental e indispensável para atender a nossa demanda de energia quando o setor hidrelétrico começa a reduzir a sua produção. Então, enfim, a geração de energia com base na biomassa da cana-de-açúcar tem um potencial extraordinário. É complementar com a hidrelétrica, inclusive. Totalmente complementar. Agora, presidente, a ideia de que estamos num momento um pouco complicado pressupõe problemas para o setor. Quais são os problemas do setor hoje? Bom, hoje a gente vive tanto problemas de curto prazo e por um aumento de custos muito forte que foi observado nos últimos anos. Hoje a produção de etanol tem margem negativa para o produtor, ou seja, nós temos prejuízo na produção de cada litro de etanol. E um outro problema que nós assistimos é o fato de que nós não temos condições de ter retornos no longo prazo. Então o setor está numa situação muito difícil e o resultado disso é que nós não temos mais anúncios de novos investimentos, chamados greenfields, no nosso setor. Esse é um tema que eu quero explorar um pouco mais. A gente tem que ir para o intervalinho agora, mas eu quero começar na segunda fase, dentro dessa problemática, com uma pergunta bem chata. O pré-sal tem alguma coisa a ver com isso? Vai pensando, nós fazer um intervalinho aqui agora. Ok. Até já, a gente volta já aqui, já acompanhando. Olá, estamos de volta aqui a nossa conversa de hoje sobre a Rio+20
com a figura emblemática da história recente da economia, da vida política brasileira, que é o ex-ministro Pedro Parente, que, como todos sabem, foi ministro do Planejamento, chefe da Casa Civil e comandou todo o processo que venceu o tema do apagão, lembra do apagão elétrico de 2001. E hoje o Pedro Parente é o presidente da Única, que é a instituição mais forte de representação do setor sucroenergético no centro-sul do país, e é na condição dessa presidente que está conversando sobre o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, sucrocanavieiro, na Rio+20. Presidente, antes de terminar a primeira página, eu lhe perguntei, o pré-sal tem alguma coisa a ver com essa perda de velocidade do setor sucroenergético? Para responder com certeza essa pergunta, né, isso acho que só pessoas do governo, da própria Petrobras, poderia responder. Mas a sua pergunta lança digamos assim, uma questão extremamente complexa nessa discussão, que é exatamente o tema da relação entre o etanol e a gasolina. E eu acho que a decisão do governo de manter o preço da gasolina no nível que está tem muito mais a ver com as suas preocupações relacionadas ao tema de inflação e essa coisa que nós sabemos que é muito complexa mesmo, que não tem uma resposta fácil para isso, do que qualquer relação com outros assuntos estratégicos para a própria Petrobras. Então eu diria, não posso ser categórico em relação a essa pergunta, mas acho que não tem a ver. Essa é o meu feeling em relação a isso. Mas aí a gente leva a outra conversa. De fato, se o governo administra o preço da gasolina, controla o preço da gasolina, não permite que ele suba, num lado, e o álcool, que é outro componente energético, de combustível renovável, tem o preço liberado pelo mercado, e o álcool não pode crescer acima de 70% da gasolina, tem um negócio, tem uma equação de difícil solução. Nosso, digamos, approach, nossa aproximação junto ao governo agora é muito mais no sentido de dizer, olha, precisamos ter um diagnóstico comum e uma visão comum de futuro, porque a partir daí é fácil construir a ponte do diagnóstico de hoje para essa visão de futuro. A visão de futuro que nós temos para o setor e que o governo tem também é um setor que vai, no mínimo, ter que dobrar a produção de cana-de-açúcar que nós temos hoje no nosso país, que você sabe que está em torno de 500 milhões de toneladas, já tivemos em 560 milhões de toneladas, e precisaríamos um número entre 850, 1 bilhão e 100 de toneladas. Em quanto tempo? Eu diria que esses 850 até 2016 e esse valor que dobra até 2020... É um baita desafio, hein? É um enorme desafio. É um enorme desafio. Por outro lado, se nós chegamos a esse ponto, as vantagens para o país serão quer dizer, apenas reforçam tudo aquilo que a gente está vendo no setor. Então, a nossa preocupação é dizer o seguinte, olha, se a gente fica na discussão de um item específico que tem, como eu mencionei anteriormente, uma complexidade muito grande, que leva em conta outros fatores de gestão de governo, a gente pode se perder. Então, realmente, o que nós gostaríamos é compartilhar essa visão de futuro, que eu acho que o governo tem essa visão de futuro, compartilhar o diagnóstico, que esse sim, eu acho que ainda está faltando a gente conversar mais com o governo e apresentar mais dados, mais informações. Estamos fazendo isso, o governo está se preparando para essa conversa, e a partir desse diagnóstico, encontrar as soluções fica fácil, porque se a gente fica batendo só no tema, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pode ser que fazendo isso e fazendo aquilo, não resolve o problema. Não resolve o problema. Isso é estratégico, quer dizer, isso é olhar a coisa de maneira... E outra coisa que também é muito estratégica é o tema da territorialidade. Onde é que a gente vai poder colocar essa cana adicional? Porque é um dado muito importante, é outra vantagem do setor, dizer o seguinte, olha, das terras aráveis do Brasil, e eu estou falando aqui com o professor, para a cana-de-açúcar até hoje só 3%, Roberto. Só 3%. Imagino a disponibilidade que nós temos já de terras degradadas e de pastos que a gente pode ter uma intensidade maior na produção de gado, aumentar a densidade. Você precisa desmatar nada. Isso tudo a gente pode fazer de um resultado extraordinário para o nosso país. Interessante, 3% das terras aráveis. Aráveis, nós estamos falando de 50%. 1% do território nacional. É um negócio irrisório. O que me leva a uma outra questão, não é?
que é a vinda para o Brasil de grandes grupos econômicos ligados ao agronegócio ou não, internacionais, para produzir etanol aqui. A pergunta, presidente, é a seguinte: vem a Bunge, vem a Dreyfus, vem a Cargill, vem a ADM, vem a Terios, que é uma cooperativa francesa, vem a BP, indústria de petróleo inglesa, vem a Total francesa, a própria Petrobras, envolvida nesse processo, Shell, IESO, enfim. Há uma chegada ao Brasil de uma enorme variação de capitais para produzir etanol. Mudando, inclusive, o perfil do setor brasileiro. 10 anos atrás era quase 100% nacional, hoje 1/3 já é de capital internacional. Essa vinda, presidente, do seu ponto de vista, tem a ver apenas com o atendimento ao mercado interno brasileiro, ou esse pessoal está enxergando um horizonte muito maior do ponto de vista de comoditização do etanol como um produto globalmente negociado? Eu acho que existe aí uma constatação dessas empresas do enorme potencial que existe para o etanol, não apenas como um aditivo de alto valor ambiental para o consumo da gasolina, mas também pelo potencial deste produto para desenvolvimento de combustíveis de segunda geração, de terceira geração, de produtos que algumas pessoas chamam de etanoquímica, né? Tem a petroquímica e tem agora a etanoquímica, novas tecnologias. Olha o que está acontecendo em termos de desenvolvimento de tecnologias para a utilização do etanol ou do próprio açúcar. Então, há uma percepção, novos mercados estão se abrindo. É um pouco irônico que recentemente os Estados Unidos terminou a sua sobretaxa e ao invés de estarmos exportando para os Estados Unidos, a gente tem que estar importando etanol de milho dos Estados Unidos, que é um etanol, como a gente sabe, de qualidade inferior em termos ambientais. Há problemas ainda a resolver, como é o fato de que nós não temos um mercado futuro com liquidez suficiente para o mercado de etanol. E isto é um fator de risco para esse negócio. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que é um sinal extremamente positivo. E empresas que vêm para o país para gerar emprego e renda aqui. Estão investindo aqui, estão produzindo aqui e vão permitir exportação para outros países, o que para o nosso país é fundamental. E aprendendo aqui o que pode replicar em outros países tropicais. E aí é uma mensagem muito positiva para o Rio+20. Quer dizer, essa atividade hoje, muito concentrada aqui no Brasil, pode se esparramar pela África, pela América Latina, por países asiáticos tropicais também, e gerar um projeto de energia renovável muito mais limpa, que é a ênfase da Rio+20 no que diz respeito à sustentabilidade. Né? Isto, presidente, cria também um horizonte estratégico fundamental, porque implica em definições sobre qual é o sistema que nós queremos de produção. Né? Até o plano Collor, havia uma legislação que regulava essa questão toda e que exigia que metade da cana produzida fosse de agricultores autônomos, chamados fornecedores de cana. Isso desapareceu com o plano Collor. Quer dizer, essa visão distributivista também é muito importante no horizonte de curto prazo. Mas você vê que o setor continua, Roberto, com uma participação muito grande de empresários brasileiros na própria produção da cana-de-açúcar. Né? Nós temos parcerias, eu nem me refiro a arrendamento, mas muitas parcerias e empresários brasileiros, como eu disse, que têm nesse setor um rendimento muito interessante, que participam do risco, porque fixam o preço da sua cana por uma fórmula que você conhece muito bem, que é a fórmula do Consecana. Então eu vejo que tem muito espaço para uma parceria, e não seria a famosa parceria público-privada, mas a parceria privada entre empresários internacionais e empresários da cadeia produtiva. Exatamente, da cadeia produtiva. Presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, e a você, companheiro, que nos observa aqui agora. Esse segmento tem uma importância vital que pouca gente conhece. Há uma discussão muito grande sobre o fato de que o biocombustível, a agroenergia, vai reduzir a oferta de alimentos no mundo. Isso é de uma besteira sem tamanho. Primeiro, basta tirar os números brasileiros. A produção de etanol, de açúcar, de grãos, de carne, de floresta, cresceu igualmente. Um não perturbou o outro. E ao contrário, há uma sinergia, que a cana, como cultura semi-permanente, ela permite que 15%, 20% da área
anualmente seja renovada. E isto é feito com leguminosas, o que é uma técnica agronômica fundamental, que é a gramínea. A rotação de cultura termina leguminosa, inibe a monocultura, abre os espaços de alimento em lugares onde antes não havia, porque era pasto, como o Dr. Pedro Parente está dizendo aqui para a gente. Então, a cana realmente é um produto formidável, fora o que vai gerar subproduto lá na frente com essa indústria agroquímica a qual se refere aqui. E tem um outro tema da sustentabilidade que nós não falamos aqui. O Brasil tem hoje mais ou menos 8 milhões de hectares plantados com cana. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos quando o Rural começou em 75, é de mais 6 milhões de hectares. Então a cana-de-açúcar, com a tecnologia que nós incorporamos, preservou 6 milhões de hectares. Quer algo mais sustentável do que isso? Isso não é discurso, não é promessa, está feito. Nós já fizemos isso. Então, de fato, o Dr. Pedro Parente está nos dando aqui a referência óbvia de que o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, tem a exibir na Rio+20 um modelo de sustentabilidade exemplar e que o mundo tropical inteirinho quer copiar. Presidente, muito obrigado aqui pela sua vinda, pela boa aula, pelas lições que nos ensinou aqui hoje. Imagina, ensinar para o professor. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.